Chegamos para mais um episódio do nosso semanal 24Cast, podcast que trata de muitos assuntos ligado direto ou indiretamente à Bitrix 24. Já são 6 anos recentemente, a gente completou 6 anos aqui do nosso projeto, então é uma honra. Estamos por aqui no YouTube e também em todas as plataformas de áudio e a gente fica muito feliz e honrado por, de alguma forma, colaborar com o nosso ecossistema aqui no Brasil. Deixa eu dar alguns recados antes de trazer um mega convidado aqui. Primeiro recado, lembrando que o 24Cast tem a parceria da Pipe Lovers, que é a maior comunidade de vendas do Brasil. Inclusive, estive por lá recentemente fazendo uma masterclass lá sobre integração. Sensacional. Deixar um abraço aqui para a Carol e para o Gustavo Pagotto. Tem aqui em algum lugar da tela o QR Code, se você quiser saber mais sobre venda, quiser se atualizar, quiser se aproximar de outros profissionais, Pipe Lovers é o lugar, tá bom? A maior comunidade de vendas do Brasil. Se conecta lá que é top. Quero deixar aqui também um abraço para os parceiros do Bitrix 24. A gente se encontrou recentemente num evento do Bitrix aqui no Brasil, de parceiros, foi sensacional. Deixar um abraço aí para a galera que todo mundo ouve aqui o 24Cast, nos acompanha e eu fiquei muito honrado pela galera de alguma forma tá com a gente nesse projeto aqui, então deixar um mega abraço para os meus colegas aí, tá bom? Eu vou fazer o seguinte agora, eu vou fazer uma conexão, trazer meu convidado aqui. Eu estava falando aqui nos bastidores, a gente não se conhece pessoalmente, mas toda hora a gente se esbarra no mesmo ambiente, mas é aquilo, né? O bom é ter amigo do amigo do amigo, que aí você se conecta. Deixa eu ir para lá com o meu amigo aqui, Thiago Muniz. Bem-vindo aqui ao 24Cast, cara. Obrigado, Romualdo, pelo convite, um prazer. E agora, finalmente, nos encontramos. Então, exatamente. Aqui. Cara, obrigado aí pela disponibilidade, né? Agradecer ao Rafael Mendes, que é o nosso amigo em comum aí que nos conectou. Eu tava falando, Rafael, eu preciso voltar a falar de novo sobre esse assunto. Eu preciso agora falar com o Thiago Muniz. Todo mundo vai entender aqui o porquê. Ô, Thiago, primeiro, tudo, onde você tá? Curitiba, São Paulo? Qual lugar desse paizão você tá, cara? Tô em São Paulo, sou carioca, mas moro em São Paulo. Beleza. Eu sou paulista e moro em Joinville. Então, assim, tipo, eu fiz um caminho inverso, né? De alguma forma, né? Tiagão, antes da gente falar sobre Receita Previsível, que é o projeto que você está hoje, trabalha de uma maneira brilhante, que eu tenho acompanhado seu trabalho, eu queria saber do Thiago antes da Receita Previsível. Fala um pouquinho aí de você antes de se associar aí o gênio Aaron Ross. Boa. Bom, eu comecei minha carreira na Coca-Cola, trabalhei com Social CRM, era responsável por, inclusive, fazer os scripts que iam para os atendimentos, estruturei um processo, fiz parte da estruturação de um processo que a Coca-Cola iniciou na operação brasileira e levou para todo mundo, uma certificação internacional. Depois trabalhei no Rio, em agência. Tudo lá no Rio, né? Tudo lá no Rio. Aí depois eu trabalhei em agência de marketing digital. Trabalhei, depois dessa agência, eu saí, montei minha empresa de tecnologia e de marketing digital, então comecei a me relacionar com o CRM, criei um CRM que não foi para frente. Trabalhei com realidade aumentada, realidade virtual, era o responsável pelo comercial e pela parte toda de performance, e aí foi aí que eu conheci, depois de alguns anos, o Receita Previsível, ainda em inglês, e comecei a utilizar ali para me inspirar nos projetos que a gente implementava, tanto de implementação de CRM, quanto de faculdade corporativa, quanto de performance, para conectar marketing vendas, quando nem existia aí nome para isso no mercado. Depois saí dessa sociedade, conheci minha esposa, morei 10 anos em Uberlândia, fui sócio de uma empresa de performance de varejo, e depois a gente também teve uma expansão de atendimento de empresas B2B, B2C ao longo do Brasil, todo o Brasil aí, startups, indústria. Legal. Trabalhei com o maior atacadista da América Latina, trabalhei com concessionária de carro, com e-commerce, uma série de segmentos também, e eis que em 2021 eu conheço o Aaron Ross, tenho a oportunidade de me tornar sócio e CEO da operação aqui na América Latina. Que legal. Na verdade, tudo te trouxe até aqui, né? No final das contas, é a nossa história que nos leva, né? Isso é muito bacana. Parabéns aí pela trajetória. Cara, o livro do Aaron Ross, Receita Previsível, foi lançado em 2011. Pasmem, né? Já se passou 10 anos aí. Estava até comentando recentemente, ele teve no Brasil. Ele, aliás, está com bastante frequência aqui. E teve um jantar de uma empresa aqui nacional, de uma empresa que é de fora, mas tem história aqui. Você estava lá, eu estava lá com a Bruna, que é do meu time, e o Aaron Ross estava lá. Foi um bate-papo com ele, foi fundamental, foi espetacular. Primeiro, para a gente deixar todo mundo na mesma linha, queria que você falasse com as tuas palavras, óbvio, o que é de fato a Receita Previsível, né? E como as empresas, ao longo desses mais de 10 anos, têm tirado proveito dessa metodologia, se é que a gente pode chamar assim.
Boa, realmente, né? É um método, na verdade, né? O livro Uhum. que foi criado aí pelo Aaron, depois ele foi lançado em português aqui no Brasil. Cara, o Aaron só não tem CPF, né, Thiago? Se é que ele já não tem, né? Tem CPF, engraçado que ele tem mesmo. Curiosidade boa essa. O, a metodologia, né, ela vai falar sobre a especialização no time de vendas, onde a gente vai ter pré-vendedores que filtram Uhum. oportunidades, vendedores que fecham o negócio e o pessoal de sucesso do cliente que cuida da felicidade, retenção e expansão das vendas da Uhum. carteira de cliente. Vamos trabalhar ali no inbound marketing, recebendo leads de pré-vendas na figura do MRR, Uhum. SDR, inbound, depende da empresa como ela chama, e na prospecção ativa através do SDR, né, que prospecta ativamente as empresas ou pessoas, e no CS através ali dessa venda das carteiras. Então, como é que eu explico receita previsível? A metodologia que vai te ajudar a focar em nichos de mercado mais lucrativos, vai te ajudar a ter especialização do seu time de vendas e vai fazer Uhum. com que você equilibre, né, como você tem processos para que você tenha decisões binárias sobre a sua operação, mas de uma forma que você respeite a individualidade das pessoas. Acho que esses são os três pilares aí da Legal, metodologia, que vão ajudar a você legal. ter mais previsibilidade e lucratividade. Boa. Cara, talvez algumas pessoas possam falar, tá, mas o Aaron tirou isso do nada da cabeça dele, e não, né? Eu conheço um pouco a história. Eu tive nas primeiras palestras do Aaron aqui no Brasil, que foram no RD, e o RD também é muito responsável, né, por a evangelização disso no Brasil de alguma forma. Eu queria que você falasse também um pouco de como o Aaron chegou nessa metodologia, né? Acho que é legal contar um pouco desse princípio, né? Com certeza. O Aaron teve uma startup, ele quebrou a startup porque ele não conseguia vender e ele foi trabalhando umas funções mais operacionais, mais de assistente Uhum. dentro da Salesforce. Foi trabalhar no 0800 da Salesforce, para ser mais exato. E lá ele percebeu que a Salesforce trabalhava com vendedores muito caros que andavam nos Estados Unidos. A Uhum. Salesforce era uma empresa bem pequena, né, em termos de operação. E essa empresa ela tinha uma dificuldade que era falar com os clientes certos, né? Então, o que isso significa? Eles gastavam muita energia com esses vendedores caros, desculpa, e não conseguiam ter sucesso. E aí o Aaron, né, leu vários livros, tentou compreender quais eram os erros que ele tinha cometido nessa startup que ele trabalhou e viu que nada daquilo estava exatamente ajudando. Normalmente, é, muitas, muitos livros de venda, se a gente for reparar, eles vão Sim. falar mais sobre a parte da inteligência emocional, da Uhum. motivação, né, dessa parte comportamental que é importantíssima, mas não Também, existia um verdade. livro, né, mas não existia um livro de estratégia, de Uhum. processo, vamos dizer assim. E o Aaron, como engenheiro, ele falou, cara, se eu criar um sistema em que eu especializo esses papéis, né? E aí, dentro dessa especialização, ele mesmo foi para vendedor, depois ele colocou outros para vendedores para trabalhar, depois o Aaron, né, no final da trajetória dele na Salesforce, ele é diretor de vendas, de marketing da companhia, justamente ajudando a Salesforce a ganhar mais de 100 milhões de dólares de forma Uou. recorrente, ou seja, faturando mais de 1 bi por ano com o método. O Aaron sai dessa empresa, da Salesforce, e vai empreender aí, trabalhando como consultor, e Uhum. escrevia em um blog dele, e em um momento ele junta os textos de blog, transforma em livro. Esse livro é lançado nos Estados Unidos, traduzido em mais de 20 línguas, e já gerou mais de 50 milhões de royalties em vendas até o momento. Então, essa Caraca. é, de uma forma resumida, a história. Muito boa, muito boa. Que legal, cara. Isso é bem, bem bacana a galera compreender essa história, né? Agora eu queria saber de você também, aí a tua visão, né? Quanto tempo que você está à frente da Universidade Previsível aqui no Brasil e do projeto em si? Eu assumo a empresa em 2021, a Receita Previsível. Então, foi em fevereiro de 2021, começa esse trabalho aqui e faço todo um rebranding, inclusive o nome Uhum. Universidade Previsível a gente parou de usar por É, uma decisão estratégica que eu legal, tomei legal. aí. Não, eu tinha esse nome na cabeça, né? Porque fica a marca, né? De alguma forma, né? Exatamente, exatamente. E a gente faz todo um rebrand, todo um reposicionamento para falar que receita previsível é mais do que colocar uma SDR na operação.
Essa especialização de papéis, né, vai envolver pré-vendas, vendas, CS, marketing. Gerar demanda de forma previsível é que é a grande sacada do Receita Previsível como um todo, e não as táticas. Né? As táticas são passageiras, as estratégias que permeiam o livro são o que realmente fazem a diferença e que as empresas, né, replicam o tempo todo da sua forma. Existem várias consultorias de vendas que usam a metodologia, existem várias empresas que são cases, né? Então, dentro do livro, a gente tem aqui uma série de desafios ali que são descritos, né, enquanto operação e que são resolvidos também através da metodologia. Muito bom. Cara, agora na tua visão, né, que também conhece bem esse mercado, qual que é a diferença principal de olhar para a metodologia, né, da Receita Previsível e as metodologias tradicionais, as abordagens que se tem tradicionais que vieram até aqui, vamos chamar assim, né, que hoje, de fato, a Receita Previsível é uma das metodologias mais importantes. Não vou dizer que é a mais usada, porque a gente tem empresas de níveis diferentes, de momentos diferentes, né? Mas qual, na tua visão, quais são as principais diferenças dessas, comparadas às tradicionais, com a visão que o Aaron Ross trouxe para o mercado? Bom, na verdade, a metodologia ela é a metodologia de vendas B2B mais usada no mundo, né? Reconhecida aí por diversos rankings aí americanos. Que bacana. Então, é um livro que realmente ele é usado de forma... eu acredito que vários softwares, vários métodos, várias empresas, eles surgem justamente da especialização dos papéis. Então, Sim, por mais que a empresa ou o profissional ele não saiba o que é receita previsível, se ele é um SDR, essa profissão ela foi difundida justamente pelo boom que o livro traz. Verdade. Ali, né? Então, esse é um posicionamento interessante. O que eu vejo que é a grande diferença, Romualdo? Excelente pergunta que você fez. A diferença está justamente em ser a metodologia de processos. Então, a gente está falando de outro tipo de conteúdo. Né? Livros de vendas normalmente vão te ensinar a contornar objeções, a fazer uma boa negociação, a fazer uma boa estratégia para melhorar seus pitches. E tudo isso é extremamente importante. Eu sou muito fã de diversos autores, de Venda Desafiadora, Objeções do Jeb Blount. Aliás, Jeb Blount vai estar no Brasil aí, fiquem atentos. Verdade, a gente vai estar indo, inclusive, junto com o Jeb Blount e o Aaron e eu. Vamos fazer verdade. Em dezembro aí, né? Fica a dica. Exato. E o que eu vejo que a diferença é que o Receita Previsível é um método, ele é focado na construção do processo, na mudança cultural para que aquilo funcione. Então, o livro ele vai falar de conceitos como dominar o nicho, ou seja, como você vai determinar critérios para dominar o nicho. Você vai falar sobre... Você vai ter no livro toda a parte de o que é uma especialização de papéis, quais são os erros de gestão, quais são as ações de gestão que funcionam, quais são as ações operacionais, como você pode conduzir uma qualificação, como você pode conduzir uma venda, como você pode conduzir a venda na carteira, como você pode conduzir o marketing. Então, ele é um livro que ele traz toda uma visão mais do técnico, né? Então, é como se os livros focassem muitas vezes em fazer com que você vire um bom camisa 9, ou um bom meio de campo, ou um bom lateral. E o Receita Previsível vai te formar em ser um bom técnico desse time que é uma operação comercial, uma operação de marketing conectada com esse comercial também, de certa forma. Bom, legal. Bem explicado, bem direcionado. De fato, você colocou uma coisa bem importante, né? Que é entender que as coisas são complementares, algumas delas, né? Que nem você falou, trabalhar o comportamento, gestão, muita coisa, continua sendo complementar, né? E aí, até emendando a minha próxima pergunta, na sua visão, além de ler o livro, o que mais as empresas podem fazer aí como primeiros passos para adotar essa metodologia dentro de casa? A primeira coisa é especializar os papéis em relação a começar com aquilo que funciona para ela. Então, existe uma ilusão que eu preciso de muita gente, preciso de 4 pessoas, então, para começar a implementar? Não. Então, vamos pensar que eu sou uma pequena e média empresa. Essa pequena e média empresa, ela vai colocar um pré-vendedor para qualificar e o dono da empresa vai continuar sendo vendedor. Para que esse processo funcione, essa pessoa vai replicar essa informação e vai fazer com que essa pessoa se transforme traga um outro pré-vendedor. Então, se tem 2 pré-vendedores, os donos da empresa como closer. Depois eu posso ter um closer e o CEO da empresa, o dono, se transforma no CS, olhando mais para a carteira e menos para a prospecção. Então,
o primeiro passo é você ter uma pessoa fazendo um pedaço da venda. Acho que essa é a grande dica. E o segundo ponto é você entender como você vai, de fato, dominar nichos, né? E o terceiro ponto seria você ter um bom CRM, por exemplo, né? Aqui o Romualdo, inclusive, trabalha com o Bitrix, é uma ferramenta completa que ajuda a gente a gerenciar esses contatos, senão a gente não vai dar conta de fazer isso tudo sozinho. Sim, na premissa mínima, né? Também concordo com você. Agora, desse tempo que você tem ajudado as empresas, cara, quais são os principais desafios assim que você fala, cara, isso aqui parece que toda hora trava a empresa de avançar? Tem um ponto específico, alguns que você consegue já delinear? No capítulo 12 do livro, a gente fala sobre as principais falhas que CEOs e diretores de vendas cometem. Elas são os erros que realmente, de forma recorrente, eu sempre vejo no Brasil. Então, o primeiro ponto é você acompanhar as métricas de forma desleixada. Isso significa que as empresas... Delargar. Se eu não uso o CRM corretamente, o Bitrix não vai me entregar o dashboard. Certamente. Se eu não sei a métrica que eu quero acompanhar, eu não vou criar um campo personalizado para entender que cliente está dentro do perfil ou fora do perfil. Então, o primeiro ponto são as métricas desleixadas. O segundo é a falta de processo, ou seja, cada um faz alguma coisa de um jeito diferente na empresa, então você só descobre a venda quando o vendedor vai lá e põe lá para você assinar contrato. Pois é. Né? Eu acho que esse é uma falha brutal. Sem previsibilidade nenhuma, né? Zero. Exato, exatamente. E eu acho que a terceira falha, aí eu poderia falar as 7 aqui, mas para não me alongar tanto, seria justamente você, além das que a gente já citou, não focar no sucesso do cliente, não pensar na experiência do cliente. Ou seja, eu não estou vendendo porque eu estou empurrando, eu tenho que vender gerando uma boa expectativa, uma boa experiência para que essa promessa se conecte com a entrega. Então, esses são os 3 pontos aí mais desafiadores, entendeu? Legal. Não, muito, muito bem colocado. Agora tem um ponto, né, que é a base da metodologia, que é essa questão de, você falou muito bem, né, cara, camisa 9 é goleador e vão fazer ele ser o melhor camisa 9 e por aí vai. Como é que você tem percebido como as empresas e os profissionais vão se adequando a esses papéis dentro da equipe de vendas? Porque eles começam a mudar, né? E tem muitos vendedores que vendem, ou talvez de uma outra geração. Como é que eles também do lado do vendedor entendem essa jogada e falam, então, beleza, eu só fico com esse pedaço, então, beleza, vamos para frente. Como que tem sido esse trabalho e como as empresas também podem ajudar os vendedores nisso? Primeiro, a transformação cultural ela só acontece quando o CEO, o diretor da empresa, ele não deixa, ele simplesmente participa da implementação. Porque você tem que dar o exemplo para que as pessoas compreendam e entendam que aquilo é importante para elas. Sim, concordo. Né? Eu acho que existe uma ilusão de que botar alguém para fazer por você vai resolver todos os seus problemas. Você está falando que você compra, por exemplo, terceirizar? Pelo contrário, eu sou super a favor de terceirização de prospecção. O Rafa, da RP Trainer, é um grande amigo que apresentou o Aldo e eu aqui. E essa ação ela vai resolver um pedaço do problema da máquina de vendas, que é importante, que é a prospecção. Quando eu olho, por exemplo, a Pipe Logs, né, o grande Gustavo Pagotto, ele tem lá uma iniciativa que treina vendedores de forma externa. Significa que eu internamente não tenho que treinar meu time? Isso significa que eu vou reduzir a carga de treinamentos com o Pipe Logs, mas algum treinamento técnico, alguma coisa nesse sentido, tem que ser feito internamente. Então, esse é o grande desafio. As empresas entenderem que trazer um parceiro ou uma tecnologia, ou fazer um treinamento, ou participar de uma palestra, é uma parte desse processo para que ele funcione de fato. E aí entra a consequência disso, que se eu sou amável com as pessoas, mais firme nos processos, eu faço com que esses vendedores, eles de fato entendam e vejam vantagens com esse processo de implementação da metodologia. Porque senão a pessoa vai falar, eu fazia tudo, mesmo quando eu fizesse bem, eu não quero que você, vamos dizer assim, tire da minha mão o que eu estou fazendo, que está me dando resultado, está me dando dinheiro. Então, isso é um processo normal, né? Então, o vendedor ele começa a prospectar muito. Ele começa a fechar esses negócios, cuidar da carteira, ele para de gastar energia em prospectar. Então, se você falar que ele não pode prospectar, você não vai ter sucesso. Mesmo que essa pessoa não prospecte. É louco isso. Então, tem que criar um ambiente cultural para que essa mudança aconteça. Então, qual que é esse ambiente? Fazer com que esse vendedor ele participe do processo, seja treinado, que ele tenha acompanhamento, que essa pessoa entenda o que a metodologia faz, como que vai resolver, como que vai agilizar o tempo dele. Tem uma pessoa só focando em qualificar os leads. E entender o quanto que aquilo vai
com, compreender em benefício para que você realmente aumente a lucratividade. Muito bom. Uma coisa que tinha no passado, Thiago, acho que isso já se quebrou, mas acho que vale comentar. No passado tinha muita, mesmo por o Aaron ter esse background aí de SaaS e tal, que a Receita Previsível só se aplicava a SaaS. E eu entendo que não. Queria que você falasse a sua opinião sobre isso. Eu acredito que muitas vezes a gente não entende que existem fundamentos e existem especificidades. Então, a Receita Previsível, o grande superpoder para mim do método é ser uma metodologia que ela se adapta ao seu negócio, não o seu negócio que vai se adaptar a ela, porque ela tem fundamentos que você vai seguir e você vai ajustar os processos como eles melhor funcionam na sua empresa. Então, vou te dar parâmetros. Eu tenho que ter processos comerciais que tenham no máximo 7 passos. Eu tenho que ter 3 a 5 critérios para qualificar um lead. Agora, se você usa o Bitrix integrado com o WhatsApp para qualificar por meio de um bot, manda para o vendedor, ou se você tem um pré-vendedor humano e um vendedor, são decisões que competem ao seu negócio. Perfeito. E, óbvio, a metodologia, o próprio workbook que foi lançado recentemente, te ajudam a complementar esse raciocínio. E aí, dentro desse contexto, a gente tem aqui empresas como, por exemplo, a Canon, que faturou aí algumas centenas de milhões de reais usando metodologia, com o dobro de agendamento de reuniões no primeiro semestre da implementação, reduzindo o tempo de onboard de cliente de 25 dias, né, para algumas horas no que diz respeito à assinatura de contrato, especificamente. Caraca. Entendendo melhor os perfis ideais de clientes que eles iam trabalhar no outbound e no inbound. E aí, então, é uma indústria que está usando Receita Previsível. A gente tem cases aqui de logística, a gente tem cases na área de construção, a gente tem cases na área de serviços. Então, na verdade, a metodologia ela vai funcionar bem para quem precisa ter uma venda altamente complexa, uma venda que precisa de muita qualificação para acontecer, a metodologia vai ajudar. Quando a venda é muito transacional, talvez Receita Previsível vai te inspirar em alguns pontos, mas ela não vai ser ali realmente a virada de chave. Mas, de fato, a gente tem vários cases, vários modelos aí que mostram que a metodologia funciona bem para vários tipos de segmentos, verticais, segmentos, né? Que trabalham com especialização. Legal, super concordo. Essa pergunta foi provocativa mesmo, porque a gente tem audiência de vários perfis, né? E aí, às vezes, fica aquele negócio, não, mas eu só vi empresa de software usando, eu vejo o pessoal de SaaS falando, eu vejo startups falando, mas não é verdade, porque, não sei se você concorda comigo, né, Thiago, a gente até se encontra em lugares comuns, porque também vive numa certa bolha, e a gente tem que tomar um cuidado de dizer que não, existe muita coisa fora desse mundo aí e que funciona, né? Exatamente, perfeito, exatamente, concordo plenamente com você, Romualdo, porque o que eu vejo é que muitas vezes empresas até do mercado tradicional podem utilizar a Receita Previsível e ela é uma metodologia que ela não exclui. Então, você pode usar a Receita Previsível, mas você vai usar um outro método para talvez mexer na sua abordagem. Você pode adaptar a metodologia para o seu negócio. Esse é o legal da Receita Previsível. Sim. Eu super concordo. Na tua visão, hoje, para as empresas que têm usado bem a metodologia, tirado bons proveitos, você consegue citar assim, alguns pontos de, esse é legal você tá de olho nessas métricas aqui, nesses KPIs, 2 ou 3, que quando eu vejo isso daqui na mesa, geralmente me mostra que é um caminho bom para ter sucesso e ter bons resultados? Com certeza absoluta. Existem algumas métricas que você pode ter quando você implementa a Receita Previsível. A primeira métrica é você entender o tempo médio entre o primeiro contato e o fechamento de negócios. Essa é uma métrica que vai te ajudar, obviamente, até a primeira parte da previsibilidade. A segunda métrica que eu gosto de olhar bastante é o tamanho da lucratividade ou dos clientes que estão dentro do perfil ou fora do perfil, fechados por mês, porque eles dão a saúde da empresa. E a terceira métrica que eu gosto de olhar bem também tem mais a ver aí com o número de oportunidades de negócios que eu consigo fechar dentro de um mês para você ter uma noção de como a sua operação está funcionando. O que eu gosto de falar é que você vai ter 3 a 5 métricas para acompanhar a tua máquina de vendas no primeiro step. Depois você vai ter 3 a 5 métricas por especialidade. Então,
por exemplo, estou começando a implementar, eu vou olhar para essas 3 métricas que eu falei, e aí eu comecei a ficar mais maduro em relação aos resultados, eu vou então agora ter 3 métricas do SDR que eu vou acompanhar: reunião agendada, atividades e número de leads qualificados de inbound e outbound, por exemplo. E aí a mesma coisa para closer, a mesma coisa para CS também. Muito bom, muito bom. Bom dado. Agora, deixa eu pegar um outro gancho, porque como nós estamos falando de uma metodologia de mínimo 10 anos, a gente também pode estar falando com um cara que, tá, legal, já passei por tudo isso, já estou lá na frente, já estou tive bons resultados. Eu queria que você falasse um pouco aí agora a tua visão, o exercício de futurologia, ou talvez coisas que você já tem visto. O que está vindo depois de quem já avançou e já tem isso bem resolvido, vamos chamar assim? Boa. Acho que o primeiro ponto é que a gente tem sempre uma sede de coisas novas, e isso é muito importante e é o que move o mercado, mas existem realmente fundamentos que vêm para ficar, né? Então, o livro ele tem mais de 10 anos, isso no mundo, né, acadêmico, eu sou professor da Fundação Getúlio Vargas. O livro de 2011, ele ser utilizado, né, como metodologia que difundiu a especialização de time de vendas no mundo todo, em 10 anos, é um número recorde, na verdade, quando você olha para metodologia, Verdade. História, etc. Então, Sim. 10 anos é bem pouco tempo para a gente maturar as coisas. E mesmo assim, a gente tem, né, resultados práticos bem interessantes. E eu acredito que o livro, na verdade, ele vai continuar funcionando por muito tempo, porque o que não vai mudar nos próximos anos? A necessidade de dominar o nicho, ou seja, se isso era importante no lançamento do livro, hoje em dia e no futuro vai ser cada vez mais importante, principalmente com a inteligência artificial transformando tudo em commodity. Então, Sim. o que a empresa vai fazer quando uma IA puder copiar tudo que você faz e replicar a sua empresa, né? Eu posso entrar no site da CRM Think e copiar todos os discursos do Romualdo e montar a Muniz Think. E aí, como é que o cliente vai reparar que não é a mesma empresa? Né? O que você faz para você ser diferente? Então, ter nichos, especialização de papéis é fundamental para que você tenha essa diferenciação. O segundo ponto é especializar de alguma forma no seu time de vendas, porque mesmo que a IA facilite as coisas, é sempre importante fazer com que as pessoas fiquem muito focadas em fazer melhor menos coisas. No mundo em que a gente tem cada vez mais quebra de atenção, são mais de 2.000 informações que a gente tem impactado por dia, né, de acordo com vários estudos. Então, quanto mais você focar em ser bom em uma coisa, você mais vai aproveitar a IA, a automação e tantos outros recursos ali. E o terceiro ponto que eu acredito que é fundamental e permanece da metodologia por muito, muito, muito tempo é ser amável com as pessoas e realmente rígido com os processos. Ou seja, eu tenho que ter review, eu tenho que ter daily, eu tenho que ter mapeamento de comissionamento, eu tenho que ter processos que façam com que a pessoa entenda que ela vai ser responsável e não culpada quando ela trouxer resultado ou não trouxer resultado. E aí, o que eu acredito que vai mudar bastante da metodologia daqui para frente tem a ver com, primeiro ponto, os setores que vão ser mais ou menos sensíveis ao uso de inteligência artificial no processo de vendas. Então, é possível a gente usar uma IA para conversar por telefone, qualificar um cliente de uma forma assertiva, super assertiva de verdade, mas nem todo segmento vai aderir a esse tipo de solução, não porque a IA não funcione, mas porque simplesmente as pessoas têm peculiaridades ou realmente um desconforto em usar esse tipo de interagir com um robô. Então, basta a gente lembrar que, né, o bot, né, chatbot, existe, na verdade, há mais de 10 anos. Em 2013 eu programava bots em operações. E muitos bots, se a gente conversa hoje, são simplesmente URAs. Né? E não, né, uma linguagem conversacional que realmente resolve meus problemas. Então, quando eu falo com uma IA, eu falo com uma automação que me ajuda a resolver problemas, eu não vou ter problema em falar com o robô. Agora, se ele não resolve ou ele me traz uma jornada que realmente não conecta comigo, eu realmente vou ter dificuldade ali em conectar. O segundo aspecto tem a ver com o uso da inteligência artificial para tomada de decisão. O comportamento que eu estou vendo na prática são gestores, diretores, CEOs, executivos, que eles têm dificuldade de tomar decisões que não sejam chanceladas ou referendadas por uma IA. Então, vamos dizer que eu e o Romualdo aqui decidimos vender picolé de doce de leite no Guarujá,
e a IA nos sugere que essa época é uma época em que a sazonalidade é baixa, porque chove muito no Guarujá, em São Paulo. Talvez fosse melhor a gente vender isso no Nordeste, ou não vender esse picolé agora. E, por algum motivo, na minha experiência, Romualdo e eu, a gente sabe que daria para vender picolé de doce de leite no Guarujá, ou talvez seria melhor a gente ir lá para o Rio de Janeiro, ou aí para o sul do Brasil. Então, o que eu estou querendo dizer? A IA me recomenda aquilo que ela entende com aquele contexto que ela tem. Mas não necessariamente tudo que ela recomenda eu tenho que fazer. E o que é o comportamento, né? Os vendedores, os CEOs, eles têm dificuldade nesse momento, e vão começar cada vez mais a ter, de tomar decisões em que eles não colocam justificativa na IA. Então, é comum, hoje já veio, vai ser cada vez mais comum, CEOs inseguros em tomar decisões e, na verdade, pautando o seu processo muito mais naquilo que a IA disse do que naquilo que ele trouxe. Então, esse é um desafio prático e muito grande. O terceiro desafio prático é a economia da atenção, ou seja, como que a gente entende que se hoje a gente tem automações, por exemplo, dentro do Bitrix, dentro das ferramentas de mercado, que fazem com que a gente ganhe escalabilidade, mas ao mesmo tempo, lá do outro lado, os clientes cada vez mais também têm o poder de bloquear números de telefone, bloquear determinados termos de e-mail. Então, a economia da atenção, para mim, é o novo petróleo, porque estar presente e ter atenção é diferente do que conseguir falar. E aí eu preciso treinar pessoas para isso acontecer, por mais que a IA automatize ou ganhe em vários processos. Então, esse seria o panorama aí do desafio. Caraca, muito bom mesmo. Pô, duas coisas que você falou aí que é bem legal. Primeiro, essa questão de olhar o que já funciona, né? O Jeff Bezos fala isso quando ele olha para a estratégia. Ele diz que olha o que vem funcionando nos últimos 100 anos e que vai continuar funcionando, né? Esse é um mote para ele olhar a estratégia e não simplesmente prever o futuro, né? E outra coisa que você falou que eu gostei também é essa frase realmente, né? Seja amável com o seu time, mas também duro em cobrar os processos. E aí fica, esse é um bom corte, aí, uma boa fase para os gestores. Agora, para fechar aqui, Tiagão, o que mudou na sua vida após Receita Previsível e Aaron Ross? Porque deve ter agitado um pouquinho aí o teu dia a dia. Boa, que pergunta boa de responder. Cara, o que mudou foi que desde que eu me tornei sócio do Aaron, eu tenho a oportunidade de dar continuidade na metodologia. Então, hoje eu estou escrevendo novas coisas dos livros que a gente vai lançar, desenvolvendo o método. E tudo isso vem da verdade em que eu vivi com a metodologia, né? Então, eu me senti um impostor, muitas vezes, por não gerar resultado ou não ter como mensurar o resultado que eu gerava para as empresas com as quais eu trabalhava antes da metodologia. E o que mudou para mim, primeiro, é que eu faço literalmente uma coisa que eu acredito, uma transformação cultural. Hoje, a Receita Previsível, ela tem um processo de 1 ano a 3 anos da consultoria para ser implementado. É um ticket médio de R$18 mil mensais, com um escopo totalmente aberto, em que eu vou ajudar o cliente a fazer tudo, desde montar um processo para que ele consiga escolher o CRM adequado, passando por ele entender as fontes de leads que vão gerar mais resultados, passando pelo treinamento da liderança, pelo marketing por produto, por CS, por tudo isso que a gente falou no podcast. Então, isso é bem gratificante, porque a gente muda realmente as vidas aí do que a gente está trabalhando. E eu acho que o que mudou também foi entender o quanto que a gente tem que equilibrar a intuição e o técnico. Porque o Aaron, apesar de ter criado uma coisa bem processual, bem sistemática, bem analítica, ele é um cara também que fala muito sobre a importância do cuidado com as pessoas. Então, isso é uma coisa que eu aprendi muito com ele e segui muito da minha intuição também, sem deixar de lado, obviamente, os dados, mas respeitar quando a minha intuição falar uma coisa e eu ir para esse caminho também. Então, no nosso processo aqui, para você ter uma ideia, o Rafa, da RP Trader, a gente tinha um curso ao vivo, que ele também era professor. No meu primeiro ano de metodologia, eu cancelei, eu matei todos os produtos da empresa, refiz todos os produtos, e tudo isso eu fiz porque o Aaron confiava em mim mesmo, sem a gente se entender muito bem aí pela alimentação da língua naquele momento, e funcionou, né? Então, o que eu poderia dizer para as pessoas é que as coisas sempre vão dar certo e sempre vai ter uma dose de imprevisibilidade. O que a metodologia faz é te ajudar da porta para dentro, como você lida com o imprevisível. E isso é que torna o seu negócio previsível. Então, eu acho que isso é o que mudou aí bastante aí com relação à minha vida depois que eu entrei aqui na Receita Previsível. Obrigado aí pelo convite. Muito honrado, muitas boas perguntas. E
se eu puder contribuir com a audiência e com alguma coisa, eu estou sempre à disposição. Pô, que legal, fico feliz. E o que você tá falando, cara, eu vou reforçar, porque o evento que eu tive, que vocês estavam, que o Aaron estava e você estava, ele disse exatamente isso, na confiança que ele tinha na sua pessoa, como você transformou, né, a empresa que vocês construíram junto aqui no Brasil. E aí o que você tá falando, eu preciso carimbar, porque é real e eu vi isso da boca do Aaron Ross. Então, parabéns, Thiago, pelo trabalho que você vem fazendo aqui. Fiquei muito feliz em conseguir esse nosso bate-papo, é o primeiro de muitos. Eu também vou deixar os teus contatos aqui, né, nos nossos materiais, caso, pô, tenha interesse, quero me aproximar, tenha interesse em implementar dentro da minha empresa, vou conectar todo mundo com você, acho que é bacana. A gente tem ajudado as empresas num outro lugar que não nos compete da consultoria, não estamos nesse lugar, nós somos uma empresa da ferramenta, né? Então, como ferramenta, a gente sempre direciona, eu sempre falo para os meus clientes, eu consigo te direcionar para boas práticas. E uma das boas práticas de mercado é ter a metodologia correta e, sem dúvida nenhuma, a Receita Previsível está nessa lista, né? Então, fico feliz com o nosso bate-papo, agradecido demais, assim, foi um pouco mais que meia hora, mas foi muito cirúrgico, né? Eu tomei muito cuidado também, porque você fala muito do assunto em vários lugares, como é que a gente sai um pouco do lugar comum, e eu adorei o bate-papo. Obrigado por ter respondido muito de bate-pronto. Tipo, vamos gravar, foi rapidinho. Então, leva meu abraço pra você e pro time aí, tá? Quer falar alguma coisa que eu deixei de perguntar? Agenda? Cara, o microfone é seu, por favor, use o espaço. Obrigado Primeiro, fico honrado com essas palavras, fico muito feliz com o convite. Obrigado aí, parabéns pelo trabalho que você vem desenvolvendo aí ao longo dos anos. E é muito legal a gente poder se aproximar, né, Ronaldo? Acho que isso Sim. tudo aqui no final do dia é sobre como a gente usa treinamento, consultoria, tecnologia para transformar a vida das pessoas que transformam negócios, transformam empresas. No final do dia tudo tem que ser lucrativo, tem que dar resultado, Sim. tem que ter foco, mas a gente tem que fazer isso de uma forma saudável. Então, cara, parabéns aí pela iniciativa, adorei as perguntas, foi super cirúrgico, muito, muito pontual e pertinente. Para quem quer me seguir, Thiago Muniz com H.RP nas redes sociais, RP de Receita Previsível, @Receita Previsível nas redes sociais também. Nós vamos estar aí, né, em dezembro no Zorro Summit e em novembro no RD Summit também falando sobre Receita Previsível. Então fica o convite para os 2 eventos aí que estão próximos. Aí, quem for escutar aí o podcast, e também falar aí que o Romualdo também está convidado aí para produzir mais conteúdo, a gente se aproximar aí, porque eu assino embaixo quando o assunto é Bitrix, e realmente são ferramentas que a gente utiliza nas consultorias, show. Facilitam a transformação cultural, justamente por ser um canal que integra várias ferramentas dentro de uma coisa só, Sim. de uma forma organizada, intuitiva e com uma facilidade analítica muito grande. Então, sem falsas modéstias, o Felipe Bento também, você que a gente conhece, sabe disso, sim. A gente usa o tempo todo aqui e recomendamos por isso. Tá? Show de bola. Estarei lá no RD, vou te conectar pra gente tomar um café junto lá. Tiagão, mais uma vez, obrigado, leva o meu abraço aí, tá? Obrigado você. Valeu. Gente, estamos chegando ao final aqui de mais um episódio do nosso 24Cast. Baita bate-papo aqui com o Thiago, cara que eu já admirava aqui à distância, mas pude trocar essa ideia. Você viu que ele é top, né? Então siga ele lá nas redes sociais. Se você está ainda distante do assunto Receita Previsível, ele é o cara que você tem que seguir. Se não tem o livro, compra lá o livro. Tá lá na Amazon, em todos os lugares. O livro também é espetacular. Se você não sabe quem é o Ross, você está um pouco distante também. Fica atento aí, tá bom? Lembrando, a gente passa por aqui todas as quintas-feiras. Não esquece de seguir a gente aqui no YouTube, se inscreve aqui no canal para você receber as atualizações. Se você tiver em áudio, deixa 5 estrelinhas pra gente aí no Spotify. A gente se fala em breve no próximo episódio. Até lá.